Você é daqueles empresários que trabalham várias caixinhas e você que tem várias empresas de setores diferentes, como administrar tudo isso? Vou trazer para você hoje no Business Connections uma profissional que gosta de dizer que trabalha a mente do empreendedor, palestrante motivacional, treinadora e simplesmente empresária. A partir de agora, comigo aqui no BC, a Simone Gimenez. Então, está no ar o nosso Business in Connections. Alô, amigo! Alô, amiga! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Business in Connections de hoje. Episódio número 33, véspera de carnaval. Eu já estou com o meu abadá aqui preparado para sair pulando nas ruas de São Paulo. E sem dúvida nenhuma, hoje nada de pular, mas ela trabalha com tecidos, ela trabalha com confecção, ela é empresária, ela trabalha com motivação, como trabalhar várias caixinhas. Será que ela vai folgar no carnaval? Tudo isso você vai descobrir. Simone Gimenez aqui do meu lado, e eu gosto sempre de dizer a você que o Business in Connections é sempre um apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, Toye Produções e Eventos, Docu Technology e também a Toye Treinamentos. Então vamos começar esse episódio 33 dizendo: seja bem-vinda, Simone Gimenez. Olá, tudo bem? Obrigada, viu, Sidney, pelo convite. Me sinto honrada por estar aqui e agradeço demais. Uma mulher engajada, cuida da beleza, gente. Veja só, 3 empresas, como que é administrar várias caixinhas, várias bolinhas ao mesmo tempo? Não tem uma escola para isso. A escola é a vivência, é o que você passa realmente na vida e vai passando para aprender, né? Mas nem eu sei às vezes. E hoje, vamos lá, você está em vários setores. O primeiro, confecção, certo? Certo. Lá no Brás. Isso. Vamos pausar aí. Como que é viver na loucura do Brás diariamente? Não, é muita loucura. Eu cresci no Brás, né? Mas é muita loucura. É o centro de tudo aqui de São Paulo, né? Hoje o Brás também, ele tá com bastante estrangeiros, não tem só os brasileiros, né? Fabricantes. E assim, é uma loucura, mas é uma loucura que eu gosto de viver. Não adianta. A última vez que eu estive no Brás, eu fui assim, eu acho que abençoado com uma chuva, que a chuva batia na minha perna, para você ter uma ideia. Só que eu perdi o carro. Eu não achava nas ruas, mas deixa para lá, vamos ficar. Mas eu trabalhei muito no ano de 2024, dando consultoria e mentorias para os empresários locais. E você falou, tem muitos estrangeiros, chineses, coreanos, Isso. mas trazendo o mundo da confecção. É algo que nunca sai de moda, não é verdade? Como Não. que é trabalhar esse mundo tão competitivo e ainda mais naquela, correria do Brás? Porque todo mundo é seu concorrente, mas quando você está lá, todo mundo é aliado ao mesmo tempo. Como que é você nesse mundo da confecção no Brás especificamente? Então, quando eu falo dos estrangeiros, é porque eles chegaram uns anos atrás no Brás e chegaram com tudo, né? Sim. Então, eles trabalham muito mais. É como qualquer pessoa que vai daqui para fora que vai somente para trabalhar. Então, eles vêm somente para trabalhar. Tá. Então, eles acabam sendo um grande concorrente nosso na fabricação, porque eles estão ali 24/48, enquanto nós trabalhamos um certo horário e vamos para casa descansar, eles estão ali virando noite, né? Então é difícil. É que a gente se firma por ter anos lá no Brás, né? Os clientes antigos, o diferencial no atendimento, mas competir com os estrangeiros hoje está sendo um grande desafio realmente para quem está lá no Brás. E em termos da matéria-prima, como que está sendo a confecção em si? Principalmente porque, além de vocês produzirem, vocês veem os clientes que vêm de longe, porque o Brás ainda é um grande fornecedor de material para o Brasil todo, fora do Brasil também, principalmente os países que estão próximos do Brasil. Vocês também concorrem diretamente com as fabricações externas, né? Porque hoje, com a venda online, muita coisa vem de fora. Como que está sendo essa produção de vocês? Fala para mim, eu tenho essa curiosidade. Então,
A gente continua produzindo, né? Mesmo que a gente sabe que hoje não se localiza só no Brás, o São Paulo Sim, cresceu muito para fora do estado também. Tem outros estados que fazem fabricação, mas a gente continua nessa competitividade, porém inovando. Tem que sempre estar atento às tendências. Ali no Brás, o que um faz, o outro está sempre fazendo para estar naquela tendência da moda mesmo hoje em dia. Mas a gente continua nesse crescimento através dessa parte de tendências que tem que estar sempre atualizando. E porque se não se atualizar, fica para trás, com certeza. sim. Teve um incêndio recentemente lá Sim. também. Como que a comunidade trabalhou isso? Ajudando um ou outro? Como que foi? Ou todo mundo, não, deixa lá que esse foi prejudicado, agora a gente vai pensar no nosso, que era justamente no final do ano, onde as vendas dão aquele boom e praticamente é onde há uma movimentação grande dentro da cidade. Foi lá bem próximo da minha loja, da loja Sim, física. É, com certeza tem sim esse acolhimento de todos. É uma coisa que chateia, a gente sente realmente por eles que perderam em pleno final de ano toda a mercadoria. Eu passei lá em frente, acho que a semana passada, eles estão refazendo, reconstruindo. que ainda não reabriu, né? Não, tá reconstruindo tudo de novo. E assim, com certeza um sempre está apoiando o outro. Um ou outro que não, mas a maioria sim. É, ainda daqui a pouco a gente vai sair um pouco desse tema, mas eu achei muito interessante porque você vive aquele ambiente, né? E é legal nós trazermos essas dificuldades que o empresário passa. Porque do nada, você está com todo o seu material, vem um incêndio, praticamente, você tem um prejuízo, e não somente do prejuízo da perda do produto, mas você tem o prejuízo da mão de obra, porque você é obrigado a desfazer da sua mão de obra em alguns casos, porque você não tem o que vender, você não tem o local, você não tem tudo. A mão de obra já é escassa no nosso país e é uma dor gigantesca. Houve o apoio público mesmo, da prefeitura ou do estado ali para esses comerciantes? Houve e não houve. Não, eu gosto de ouvir a sinceridade, É. porque aqui você não deve nada, não é partidário, a gente não tem partido. Eu estou perguntando porque é algo que é muito curioso, porque não adianta só aparecer no primeiro dia lá para as emissoras registrarem, depois não comparecerem e darem continuidade. Como que é isso daí? Houve ou não houve? Houve, de certo modo, sim, mas o prejuízo com certeza foi maior para os Os trabalhadores, comerciantes, tá. comerciantes, realmente. Muito bem. Hoje você tem a parte da confecção, mas você também trabalha em outros setores. Eu estou indo na linha das suas empresas Sim, para chegar nos treinamentos. Você está vendo sim. que eu estou com uma linha lógica. E você tem também grama sintética, é isso daí? Isso. Como que é esse seu trabalho? Que não tem nada a ver com tecido, né? Não. Eu só queria voltar um pouquinho no tecido, eu posso? Pode, Só fica à para vontade, fica à só para vontade. finalizar, que eu falei dos estrangeiros, né? Aham. Mas eles são importantes para nós, tá? Eu sou fabricante, tenho a fábrica lá de tecido e eu também terceirizo. Então, Hum. eu terceirizo desde o risco até o final da peça pronta. E tudo isso, a maioria dessa terceirização eu faço são com os estrangeiros. Deixa eu só entender, o que que é esse risco aí? Aí é desde o início, faz o risco da roupa, a modelagem, o risco Ah, vai determinar o tamanho das peças, PMG, GG. não, isso é lindo, porque aqui eu trabalho todos os públicos, Uhum. do mais leigo até o mais especialista, tá bom? Eu fiquei curioso do risco, eu meio que eu deduzi que seria Fazer o isso. risco, Fazer é um risco mesmo, é o risco da Sim, de peça. giz, de Isso, peça, todo aquele para definir o corte exato da isso. peça. Vocês viram, gente? Eu também aprendo aqui, não é só você de casa que vai aprendendo, não. Eu vou pegando as frases de vocês e ao mesmo tempo eu vou construindo uma analogia dentro de mim, porque pode vir uma outra especialista de confecção, pelo menos eu já vou saber fazer a pergunta, não é verdade? Antes de você me responder em relação à grama sintética e todo esse seu empreendedorismo no setor, deixa eu falar aqui da Voice Training, do nosso primeiro apoiador. A Voice Training é uma escola de oratória que treina você líder. Você tem uma empresa, você está com dificuldade da sua equipe se comunicar, interagir com o cliente. Aliás, você líder está com dificuldade de trabalhar com a sua equipe como um todo.
Bora levar a Voice Training para dentro da sua empresa. Um trabalho em company, gerando uma comunicação mais assertiva e facilitando com que as pessoas levem um produto, serviço, o departamento comercial consiga fazer boas apresentações, mas o melhor, que todos os departamentos se conversem. Isso mesmo, se não há uma comunicação interna, não há resultados. E se a sua empresa está passando por essa dificuldade, já que a comunicação é uma das maiores ferramentas que as empresas devem ter, então esse é o momento de fazer um trabalho interno. O seu líder está sendo ali meio rude, ainda está com aquela liderança arcaica de muito tempo atrás, onde ele só quer mandar e às vezes solta uma ou outra frase com a equipe. É hora de trabalhar um treinamento de comunicação não violento. Então, olha só, comunicação não violenta é importante para dentro da sua empresa. Não perca essa grande oportunidade, Voice Training, QR Code na tela, para você entrar em contato e agendar com algum especialista. Vamos para a grama sintética? E aí, como que é você entrar nesse setor da confecção para grama sintética? Como que foi isso, Simone? Então, a confecção não chegou muito cedo, não chegou tão cedo na minha vida. Tem uns 2 anos que eu tenho a confecção, tá? Então, a eu grama tô sintética é antes, então? Não, foi depois Meu também. Deus do céu, gente. Então, tudo é recente, vai. Tudo é recente. Não, tem outras coisas lá atrás que me fizeram chegar até esse momento hoje. Então, tá bom. Mas a confecção tem 2 anos e aí, dentro da confecção, tem um sócio e esse sócio que me convidou para a sociedade na grama sintética em Atibaia. Tá? E aí eu tô ainda no início desse setor. A grama sintética você só confecciona e vende para os campos ou você tem os campos para as pessoas jogarem bola? Não, confecciona. Mas o ter os campos também é uma outra sociedade que eu também estou fazendo recente agora. É uma mulher empreendedora. E qual que é a polêmica? Você já se envolveu nessa polêmica que os jogadores tiveram recentemente? O que é melhor para jogar bola? Grama sintética ou grama normal? A grama sintética, ela não exige tanta manutenção como a grama natural, né? Então a grama sintética é mais prática. Eu acho, eu acredito no meu produto. Gente, eu vou entrar aqui, deixa eu falar com você de casa, porque eu narro futebol há mais de 25 anos, já narrei em 18 países, e a polêmica gerada pelos atletas recentemente sobre a grama sintética e a grama natural, eu vou aqui trazer a minha opinião. Vai muito de encontro da necessidade da competição. Se existe uma regra da FIFA ou de qualquer confederação que exige um gramado, um certo tipo de material, obviamente tem que ser seguido. Então, o jogador, ele não está criticando propriamente o clube que tem, caso aí o Palmeiras, o próprio Botafogo, o Atlético Paranaense, o futuro Atlético Mineiro que vai colocar na Arena MRV, mas sim a utilização. Então, a Confederação Brasileira de Futebol que tem que dar resposta para os atletas. Esta é a minha opinião. Então, se eu, Sidney, como nunca atuei muito bem nem em um gramado nem no outro, eu não posso opinar dentro de campo. Porém, eu posso opinar que isso é uma decisão mais de gestão, tá bom? Concordo com você. Eu tô fora da briga. E também não posso ir contra aqui o produto da minha convidada, não é verdade? Grama sintética, se eu fosse aqui agora apoiar a grama sintética, claro. Mas não quero ir contra meus amigos jogadores também. Verdade. Nossa, aquele cara do muro, né? É praticamente o cara que não tem uma decisão. Não, mas a qualidade da grama sintética é muito importante, claro, para os jogadores. Já joguei bastante bola. Quebrei até um dedo, gente, num torneio que eu disputei. Vamos deixar a grama sintética. Vejo, você hoje tem a fábrica, você tem a confecção, você tem a própria loja, Isso. né? E você tem a parte sintética. Mas, vamos voltar lá atrás. Tudo isso é empreendedorismo. Aonde nasceu o empreendedorismo em você, Simone? Essa parte eu gosto de falar, porque eu vivi isso. Então, aos 8 anos de idade, eu vendia pastel na rua, pelas ruas do Mato Grosso do Sul, onde a minha mãe fazia, e eu tinha que vender. Mas eu era uma criança, andava, saía de manhã, voltava à noite, quando eu não estava na escola. Mas eu comia. Eu chegava em casa e eu
Era uma criança, né? Você comia o Sacanagem. pastel? Hoje eu dou risada e Você brinco. comia o pastel que a sua mãe De vez eu fabricava? vender. Então foi meu primeiro fracasso de empreendedorismo. Aos 8 anos de idade. Se não der certo, come a mercadoria, né? Não, mas eu comia antes de tentar vender, sabe? Era muito também dar um pastel para uma criança vender é sacanagem. Minha mãe foi vendedora de Yakult, né? Então, às vezes eu ia entregar. Naturalmente, sempre faltava um para o cliente. Eu tomava também. Mas é criança, né, gente? É criança. Eu ia vendendo e outra amiguinha minha ia vendendo chipa, que era famosa lá no Mato Grosso do Sul, que a mãe dela fazia. Chipa? O que é chipa para nós aqui de São Aqui Paulo? nós de São Paulo parece pão de queijo, mas lá no Mato Grosso do Sul parece um negócio lá que eu nem... Parece doce. A chipa é aquele negócio que é um pouquinho maior que o pão de queijo? Isso. Ah, eu já sei o que é. Isso, mas lá não tinha gosto de pão de queijo, não. Sabe, não tinha gosto de pão de queijo, não? Nem eu também comia da menina, né? Bem, vamos deixar lá. Tudo bem. Você não come o seu tecido e nem a grama não, sintética hoje não, né? Mas... Então vamos seguir aí. Você começou aos 8 anos. Aos 8 anos, a gente passava muita dificuldade. Morava num barraco praticamente, cheio de escorpião. Eu lembro dos escorpião andando na parede. E passava muita dificuldade. Tenho uma irmã mais velha, só na época eu tinha 8, ela tinha 10 anos. Sim. Meu pai tinha problema com alcoolismo, Tá. Então era muito difícil, assim, toda essa situação. E a minha mãe cortava cabelo de índio lá. Na época, acho que o corte era 50 centavos. Nossa. Eu tô com 37. Então aí depois ela fez uma sorveteria lá, o irmão dela lá deu uma sorveteria para ela administrar lá. Aí outra sacanagem, né? Me colocaram para morar dentro da sorveteria. E eu só podia tomar esse sorvete uma vez por semana, entendeu? Mas, enfim, foi uma fase muito difícil. Sim. Mas você viu ali naquele momento que a sua linha empreendedora estava por vir ou não? Ou quando você sentiu isso em você? Eu sempre fui muito sonhadora. Sim. Eu queria ajudar a minha mãe e mudar a história de vida dela, né? Ela vivia com meu pai desse jeito, era muito difícil viver com ele assim também, por causa das brigas, tudo que um filho com pai alcoólatra sabe, que infelizmente passa. O pai dele era assim, o pai do pai dele era assim, os irmãos dele eram assim. E eu vivia nesse cenário. Então, eu via minha mãe cortando cabelo e eu já aos 11 anos já fazia unha. Tá. Então, ela ia cortar cabelo e eu ia fazer unha. E sempre fui sonhadora, sempre fui indo. Até os 13, 14 anos, 15 anos, da mesma maneira. Muitas brigas em casa, muita dificuldade. E eu sempre quis mudar essa realidade, mas eu não sabia como mudar. Né? Não tinha escolha. Viemos para São Paulo com apenas 10 malas e uma televisão antiga. E a minha mãe sempre lutando muito pela gente, mas também não desafiava o meu pai. Então, o meu pai era muito difícil. Aí, aos 16 anos, eu tive o meu primeiro relacionamento na escola. Engravidei da minha primeira filha. Sim. Ali eu já não tinha muita, assim, como que eu posso dizer? Eu era um pouco depressiva, triste. A minha vontade maior, eu acredito, de mudar a realidade foi quando eu vi a Vitória nos meus braços, quando ela nasceu. Aos 17 anos eu tinha na época. Quando eu olhei para a Vitória, eu falei para ela assim, que ela não iria passar aquilo que eu passei. Mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Eu só sabia que eu ia ter que ser verdadeira e honesta. Porque isso eu já tinha de berço. Isso é índole, ninguém tira da gente. A gente tendo ou não tendo, a gente é. É a virtude, né, da pessoa. Isso. E eu vi a minha mãe no maior sufoco batalhando. Por mais que ela não pudesse nos dar condições. Mas eu queria que a Vitória vivesse uma realidade diferente. Então ali nasceu a verdadeira empreendedora, realmente. E é muito interessante o que você está falando, porque justamente num momento de angústia que a pessoa vê que pode fazer algo diferente. Mas eu vi que você veio antes de tudo isso, como você está hoje, você veio de uma carreira comilona, né? Vamos dizer assim. Sempre tentando as coisas. Sempre tentando, mas comilona mesmo, você comia todos os estoques. Mas quero saber qual foi
o primeiro negócio para você empreender? Mas você já vai falar, deixa eu falar da Toye Produções e Eventos, que aqui é uma das nossas apoiadoras. A Toye Produções e Eventos é justamente uma empresa que trabalha o desenvolvimento do seu projeto para a execução do evento. Você é treinador, você é palestrante, você quer ter o seu evento de uma forma estruturada, com uma direção artística que entende não somente da produção, mas entende o que você vai levar para o seu cliente final, o seu espectador, uma construção de um plano de ação que vai desde a chegada do seu espectador até a saída dele, além das pessoas que vão palestrar e executar. Feiras, congressos, palestras como um todo, realmente precisam de um apoio técnico e especializado como o da Toye Produções e Eventos. Na última semana, a Toye Produções e Eventos esteve na posse da nova diretoria e dos conselheiros do Sindifisco, sindicato que é responsável sobre os auditores fiscais. Então, ali no Hotel Tivoli, na Grande Avenida Paulista. Então, não perca tempo. A Toye Produções e Eventos está no Instagram e quer produzir o seu evento e fazer com que você tenha resultados de verdades financeiros num evento que é envolvente e realmente que faz a diferença para as pessoas. Quem fez a diferença para as pessoas é você que está fazendo hoje. Mas vamos voltar lá. Qual foi o seu primeiro negócio? Eu trabalhava dentro de um salão com a minha mãe, Sim, então eu sempre tentei vender perfume, maquiagem. compra e venda, né? Aqueles Isso. produtos que você comprava num lugar para revender Mas olha, eu ali. perdi tanto, viu? Não, isso é normal. Cara, se tem uma situação, eu vou trazer aqui, é a primeira vez que eu falo, deixa eu olhar para a câmera aqui. Lá em 1996, minha filha tinha acabado de nascer. Eu fiquei 3 dias desempregado, gente. 3 dias, eu fiz uma transição rápida, saí de uma empresa, fui para outra, sempre de multinacionais, porque eu sempre tive relacionamentos. Mas nesses 3 dias, o meu desespero foi tanto, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar desempregado, e naquela época eu ainda não era empreendedor, e ainda não era nem radialista, comunicador como eu sou hoje, e simplesmente eu saí, comprei um lote de incenso, e fui vender nas ruas de São Paulo. Batia loja e loja. Lembro até hoje, me vem a imagem de eu andando na Rua Inhanha, depois na Rua dos Italianos, vendendo ali no Bom Retiro incenso para as lojas. E quando eu vendia um, já era uma grande comemoração, porque eu nunca tive o tato de ser um vendedor. Eu sou hoje um negociador. Porém, vender precisa ter um tato tão importante e as pessoas menosprezam essa profissão. Então, indiferente da sua qualificação, quando bate a necessidade de você realmente ter que oferecer algo para alguém, e principalmente para um filho e uma filha, não importa qual função você vai executar, que você faça o melhor. E quando você assumir essa responsabilidade, se mantenha convicto nos seus objetivos. A mim, resultou que 3 dias depois eu já encontrei um novo emprego. Então vejam, e obviamente tem perdas, né? Sim, mas Perdas. eu falo da perda de forma positiva, não Sim. negativa, porque hoje eu não enxergo como perdas, eu enxergo que foram degraus realmente que precisou para eu chegar até nesse momento hoje. E Não é perdas. aí, isso você já estava em São Paulo ou Já você estava em estava São no Mato Paulo. Grosso? Depois disso daí, depois do salão, como que você Minha reviveu? Faz aí, como que foi a trajetória? Diz para mim. Foi dentro desse salão que eu tentei várias coisas durante anos da minha vida. Ah, tá. Junto com a minha mãe. Meu pai morava no fundo com a minha irmã. Tá. Era um quarto no fundo desse salão. Meu pai ainda com problema de alcoolismo. Meu A minha Deus. irmã nas drogas. Jesus. Entendeu? Eu com uma filha pequena, ela com um filho, que no fim eu e minha mãe que criamos ele. Hoje ele tá com 23 anos. Então todo mundo ali no Brás já nos conheciam. Tá. Entendeu? E já sabiam da nossa luta. Quanto era difícil para minha mãe trabalhar ali, ser uma profissional e o meu pai estar caído de bêbado lá dentro. Eu falo isso porque é a realidade. Porque todo mundo ali viu isso. Então, lá mesmo, a gente abriu um negócio de material de limpeza, abrimos chaveiro,
abrimos loja de maquiagem, a gente sempre, produtos também industrializados, que eu não vou citar a marca, mas já colocamos lá para vender. E eu nunca parei. Eu tinha um sonho também, que era ser enfermeira. Tá. E aí eu iniciei a faculdade aos 10 anos, em 2010, mas eu só fui me formar em 2022. 12 anos. 12 anos. Então, ali eu tive também o meu primeiro relacionamento, foi um relacionamento frustrado. Na verdade, eu repeti a situação do meu pai com quem eu fui viver. Mas eu prometi para a Vitória que ela não passaria aquilo. Então, aos 5 anos dela, eu me separei. E fiquei ali na luta, na batalha. E tentando vender alguma coisa. E fazia empréstimo, não tô aqui dizendo para fazerem isso, mas é a minha realidade. Eu fiz pouco, 2 mil, 3 mil reais para comprar produto e vender, e não conseguia vender, mas eu sempre busquei conhecimento, é importante dizer isso. A postura que eu tive é importante dizer também, porque eu poderia estar passando a situação que fosse, a minha postura era de empreendedora e era de que tudo ia dar certo. Boa colocação. Hoje, analisando tudo isso que você... foi perceber que o conhecimento, porque muitos da nossa geração trabalharam mais para depois aprimorar as técnicas. Então, nós éramos colocados assim na rua, mas justamente para se desenvolver. Não tinha igual hoje, que nós nos preocupamos com os nossos filhos. Minha filha hoje é especialista em e-commerce, minha filha 3 pós-graduações, cara, né? Com 28 anos, 3 pós-graduações, é algo surreal. Na nossa realidade não era assim. 28 anos nós estávamos ainda, se duvidar, terminando a graduação. Eu tenho muitos amigos. Quem não vem de família rica, e eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, eu não vim de família rica, sempre morei na periferia. Hoje eu moro no mesmo bairro, mas em uma posição diferente, talvez uma parte melhor do bairro, e realmente é uma parte muito melhor do bairro. E sempre falar para mim, vou morar lá, sabe? E eu não mudo no meu bairro, é o bairro da Freguesia do Ó, já tive convites, vem para cá, tal, você tem possibilidades de ter melhores networks. Eu falo, gente, eu gosto, eu tô perto da Marginal, eu tô em pontos de acesso que para mim são rápidos. Então a Freguesia do Ó vai ser onde eu vou viver por toda a minha vida, pronto. Mas ao mesmo tempo, esse aprendizado, quando que veio o estalo? Porque você ficou 12 anos esperando para se formar como enfermeira e hoje não é enfermeira. Não, né? Aí tem um porquê. Primeira pergunta, quando veio o insight de você buscar o estudo? E por que o abandono da profissão que você escolheu? Que são 2 respostas que as pessoas às vezes ficam ali batendo, né, na mesma tecla. Por quê? Por quê? Por que eu vou largar todo esse tempo que eu me dediquei a essa profissão? Por que eu faço isso? E você tomou uma decisão de estudar e depois renunciar. Fala para mim. Desde criança eu tinha um sonho de ser enfermeira. Já era o meu sonho também. E as dificuldades me impediram de iniciar antes, né? Tive filho nova, tal. E depois eu me separei do pai da Vitória, eu casei de novo com o André, que é um homem maravilhoso, um ótimo pai. E eu tenho outros 2 filhos, um de 10 e um de 6 anos. Então, eu fui tentando estudar e, claro, né? Com um filho fica mais difícil. Nesse meio tempo que eu estava tentando me formar na faculdade, nesses 12 anos, eu estava tentando sempre no empreendedorismo, sempre empreendendo, sempre caindo e levantando, diversas e diversas vezes. Aí aconteceu uma coisa que eu falo, quando eu decidi, o empreendedorismo ele é isso, é decisão, você tem que decidir fazer. Como você não veio de família rica, eu não vim de família rica, a decisão é o primeiro passo. Então, quando eu decidi que eu iria dar certo em algo, eu me formei em 2022, enfim, deu certo a loja. Parece que quando você tenta tanto, aí enfim dá certo alguma coisa, aí dá certo tudo, entendeu? Eu acho legal que nós temos que estar no lugar certo, no momento certo. E o momento certo, nós não sabemos quando é. Não. E é o ambiente que vai direcionar o nosso futuro. Muitas vezes a gente aí entra a questão do planejamento. Você pode ter planejado o que for, mas lá na frente, no final,
ele pode te mandar para outra direção. Manda para outra direção. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. A loja foi o primeiro. Sim. Na verdade, eu tinha um cliente lá de unha, que hoje ele é meu sócio, Tá. Valmir. Muito importante na minha vida, porque ele me chamou para uma sociedade na confecção. E eu falei para ele, eu tô no último ano de faculdade, fazendo unha, não vou conseguir entregar o melhor. Porque nesse decorrer de anos tentando, eu aprendi muito. Hoje em dia as pessoas têm um pouco mais de facilidade, não é que é facilidade, mas tem o YouTube para aprender, tem lugares que é gratuitamente você aprende. Mas ao mesmo tempo eu vejo que as pessoas não utilizam. Não, eu utilizei muito, porque eu não podia Sabe. pagar um curso. Então, E aí entra. Antes de você entrar nisso, que eu já quero também entrar na questão da sociedade, como lidar com sócio, como mudar, deixa eu falar aqui da grande oportunidade que vai ter em março. De 17 a 21 de março, nós temos o treinamento de oratória presencial na sede da Voice Training. Olha só, é com esse gatão aqui, eu mesmo, 30 anos de história levando comunicação para você. Eu vou trabalhar com você a metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. São 4 pilares fundamentais que me fizeram chegar aonde eu cheguei hoje nas minhas 10 profissões, vivendo o mundo da tecnologia, o mundo corporativo, o mundo da comunicação como um todo com o jornalismo e também a questão de presença de palco como apresentador e como treinador, além de palestrante. Então, se você quer destravar a sua comunicação, não mudar a forma que você é, porque lá nós não construímos minions. Nós vamos fazer com que você se mantenha sendo você, tá bom? É verdade, a sua essência será mantida. Turma reduzida de 17 a 21 de março, das 18 às 22 horas, na sede da Voice Training. QR Code na tela para você escanear e fazer a sua matrícula. Turma reduzida, hein, galera? Vamos lá, você trouxe aí sociedade, um tema importante. Ter sócio hoje. Qual que é o quesito mais principal para ter um sócio hoje? Fala para nós. olha, Sociedade difícil. é viu? difícil, Oh, você meu Deus tem do que ter céu. uma mentalidade muito para conexão de pessoas. Sim, Você tem que estar sempre conectado, entender que você não faz nada sozinho, mesmo se você não tiver um sócio, você sempre precisa das pessoas, não adianta. Mas falando do sócio, que foi o primeiro negócio que eu tive, como ele observava e via várias coisas que eu tentava lá, então o que ele pensou, né? Eu vou chamar para ser minha sócia. Então ele era o sócio investidor. sim. Ali que eu deslanchei. Porque quando eu fui, ele me deu 3 meses para levantar a empresa dele. Tá. E ele falou que me daria a sociedade se eu conseguisse, porque eu já tinha, né? Nessa época eu já vendia em e-commerce também. E já tinha adquirido vários conhecimentos já. E quando ele fez a confecção, em 3 meses eu fiz isso, trabalhei, dei o meu sangue ali, como eu sempre dei minha vida inteira, né? O que eu tinha a perder, né? Sim. A vida inteira tentando. E eu fiz eu sugeri a ele que ao invés dele me dar metade a sociedade, ele deixasse eu crescer uma empresa que eu já tinha um MEI, que em 2015 eu já tinha feito um MEI para eu vender maquiagem. Tá. Então, se ele deixasse eu usar a mercadoria dele, que ele fabricava, para que eu comprasse, pagasse pelo preço de atacado e vendesse, deixasse eu crescer, eu trabalharia para ele e para mim. A princípio, ele achou que eu não aguentaria, mas Tá. tanto que eu já passei na vida, eu tinha que dar mais essa tacada. 2 funções ao mesmo tempo. Duas funções ao né? mesmo tempo e não deixar a desejar na função dele. Resumindo isso, eu abri a loja no mesmo local onde nós ficamos mais de 20 anos sendo humilhados, ali pela situação que a gente vivia com meu pai, no mesmo salão. Que a casa lá era de vocês, pelo visto. Não, Era alugado? alugado. Ainda continua alugado? Ainda continua alugado. Só que a minha mãe já estava doente, não estava conseguindo mais, e ela ia entregar o ponto. Tá. Aí, junto com isso, eu fui para lá, não tinha nem o primeiro aluguel da loja. Eu não tinha. Eu coloquei logo uma placa gigante com 2 fotos minhas, que eu também nunca fui modelo. É aí que eu falo da ousadia. Tem que colocar, meter as caras mesmo. Porque eu penso assim, ó, vou te elogiar, uma mulher bonita, charmosa, elegante. Os olhos verdes chamam tudo. Você sabe que lá em casa são 3 de olhos castanhos e 3 de olhos verdes. Eu nasci com os olhos castanhos. Imagina se eu viesse com os olhos verdes, aí nem eu ia me aguentar. E é um erro de genética, hein, um olho verde. Sabe? Não, mas lá são 3 irmãos mesmo, do mesmo pai, da mesma mãe. Eu falei, caramba, Só meu. você. Mas, cara, não importa. O que importa é realmente a iniciativa. Isso.
É iniciativa. E aí você colocou, começou a Não, como todo mundo ali na rua já viu tanto de coisa que eu já deslanchar as tentei, vendas. eu falei, é ali mesmo que eu vou tentar de novo. Eu acho que outra coisa que a gente tem que desapegar é isso, Sim. do que as pessoas vão ver ou pensar ou deixar de pensar. Ninguém ali pagou minhas contas, ninguém ali fez nada, era eu que tinha que tentar de novo mesmo. Tá. E eu não tinha o primeiro aluguel, meu primeiro carro que eu comprei ali no consórcio foi roubado um dia antes da inauguração da loja. Você é aquela pessoa, ó, vamos fazer uma sociedade com a Simone, calma aí, vamos colocar vários seguros perto Porque dela. na hora que ela vai deslanchar, acontece várias coisas. Melhor não, hein, gente, nem colocar. Seguro de risco com você. Mas imagina quantas pessoas não passam por isso. Então... Tem gente que perde toda. Eu tenho um amigo meu que perdeu tudo. Ele trabalhava com locação de som. E eu falo, cara, faz seguro do seu som. Nós temos que ter seguro, tem que se proteger. Faz o seguro do seu carro. Faz um seguro. Olha só. As pessoas de casa não entendem que precisam fazer um seguro de proteção, porque podemos estar trabalhando aqui, mas podemos quebrar a perna. Ninguém sabe. De inatividade, sabe? Mas segue aí, pronto. E esse meu sócio viu esse potencial dessa correria minha e imaginou que seria bom para ele e foi bom para ele realmente. Sim. E aí a minha loja andou ao ponto dele também ir para lá. Tá. Então, isso foi em 2022, eu me formando na faculdade, a loja acontecendo, por isso que eu não fui a sua pergunta lá sobre a enfermagem, por isso que eu acabei não indo. Que seria a terceira profissão numa sequência, né? Mas eu fiz pós também, graduação. Pós aonde? Não fez de enfermagem não, né? Foi. Fiz, acredita? Fiz em saúde mental e psiquiátrica. Agora ótimo. Tá entrando no tema. Finalmente. Ótimo. Gente, eu costurei para chegar nesse momento no podcast. Urgência e emergência UTI fiz também. Tá. E saúde pública também fiz. Que lindo. Então eu fiz diversas coisas e por muitas vezes acredito que muita gente que está assistindo agora deve se ver nessa situação, porque empreender, errar, acertar, você fica com a sua cabeça a mil, né? Sim. Você não sabe se tá fazendo certo, se tá fazendo errado. Eu acho que a maioria das pessoas deve ficar desse jeito. É que você fica inseguro porque o resultado não tá chegando. E é justamente agora eu vou falar da Doco Technology e você já vai falar sobre o tema do podcast, porque nós construímos totalmente essa narrativa para chegar do porquê a mente é tão importante para o empreendedor. Mas você já responde porque você já pensou em organizar o seu negócio, em quantificar resultados das suas tarefas? Você precisa falar com a Doco Technology, que é especialista no sistema Bitrix 24, telefonia em nuvem, Power BI e as mais diversas soluções para dar a você, empresário, os números para você ter uma melhor tomada de decisão. Olha só, decisão, mas através de métricas. Agende uma consultoria e entenda por que as principais empresas do Brasil usam as soluções da Doco Technology. Telefone 11 4293 0188 é o WhatsApp, tá bom? 11 4293 0188 ou no e-mail contato@docotechnology.com.br. Doco Technology, transformando dados em resultados. Obrigado, Douglas, pelo carinho de apoiar aqui o nosso Business and Connections. E aí, como trabalhar a mente do empresário? Pois é, quando a pessoa, o que é empreender, né? Sim. Que ela decide empreender. Se ela for esperar, às vezes ela quer, vou falar de uma loja de roupas, eu quero uma loja de roupas. Eu penso na vitrine da loja, eu penso no ponto da loja, eu penso nas araras da loja, eu penso, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso, não é verdade? Mas Sim. Eu quero uma loja de roupas. Comece vendendo roupa na sua casa. Comece anunciando. Olha, chega a arrepiar. Que lindo. É assim que é feito. Comece da maneira que você pode começar hoje. Porque com o tempo vai se aperfeiçoando e você vai ver que isso realmente acontece. Mas você precisa começar. Se você for esperar você ter as condições, você não vai fazer, não vai empreender, não vai sair do lugar. E se aquilo que você fez não foi para frente, testa outras coisas. E Sim. Vai testando. Porque empreender é isso, é ir testando as coisas até que a sua hora chega. Faça o melhor que você puder fazer. Porque o melhor que a gente pode não é o melhor de fazer o melhor.
eu vou fazer uma loja toda cheia de vitrine, toda decorada. Eu vou fazer o melhor que eu puder. O melhor que eu puder dentro da minha casa, eu vou fazer dentro da minha casa. É isso que a gente faz na vida. Porque alguém tá vendo isso. E diante de todas as suas especializações, desse sofrimento, das dores, das angústias, da transformação que você teve, é legal que você está feliz, isso é legal. E você acha que hoje a inteligência emocional por parte do empreendedorismo é uma das teorias, é uma das ciências que deve ser desenvolvida ao longo do tempo ou não? Sim, isso serve para empreendedores e empresários. Sim. Porque você pode também levantar o seu negócio e você não vai manter ele firme se você não tiver uma mentalidade para isso, boa para isso. Isso é buscado diariamente, com as palavras, quando você abre a sua boca, positivas, independente das situações que você está vivendo ali. Isso se busca diariamente quando você acorda e agradece pelo dia. Ah, Simone, é fácil você falar isso hoje que você está com 3 empresas? Não. E como eu cheguei a 3 empresas? Eu preciso dizer como foi. Todo mundo reclamando em minha volta, familiares mesmo. E eu ali, não, já deu certo, não fala isso, já deu certo. Mudar o ambiente. Muda o ambiente que você vive. Mesmo que você esteja em condições, às vezes eu comprava um prato de comida que eu só tinha aquele dinheiro daquele prato. Não tem gente que come reclamando? Ai, mas eu paguei R$50 nesse prato. Já comprou, come com prazer aquela comida. O dinheiro não vai voltar atrás. Então essa mentalidade, ela é buscada diariamente. E a gente, às vezes, fala de motivação. Ah, tem pessoas que falam na internet sobre motivação, que você tem que estar motivado todo dia. Eu vou falar por mim, é o que eu vivi, não é? É impossível você estar todo dia motivado. É impossível. Tem dia que a vida bate com tanta força em você que para você estar de pé, não é brincadeira. E eu vou trazer, agora eu vou falar com um amigo de casa. Todos nós passamos por problemas, mas ao mesmo tempo, administrar os problemas é que é a maior sabedoria que alguém precisa ter. Diariamente, sempre vai aparecer alguém para te prejudicar, mas como dar um drible nesse alguém? Mas ao mesmo tempo, como você utilizar o seu conhecimento para sair dessa situação? E muitas vezes o conhecimento que você tem, talvez não é científico, acadêmico, mas o conhecimento da vida faz com que você decida se aquilo faz ou não sentido para você naquele momento. Aí que está a diferença, aí que está a razão de você existir, aí está a razão de você elevar ainda mais a sua capacidade de fazer a diferença para as pessoas, de você fazer a diferença para as empresas, de você fazer a diferença para a sua vida. É isso que sempre eu gosto de trazer para as pessoas. Eu mesmo já passei por tantos perrengues, já passei por tantas dificuldades. Sim. E eu sou um comunicador há mais de 30 anos. E, ao mesmo tempo, um cara que já chegou, aliás, 5 anos atrás, eu fui pego de surpresa com uma pandemia. A pandemia veio, me descapitalizou total. E, ao mesmo tempo, eu não tenho vergonha de falar isso. E todas as vezes que eu ligava uma câmera, ou fazia um story, ou interagia com alguém, eu estava super feliz, satisfeito. E uma coisa que as pessoas não entendem, Simone, e eu trago para você, espero que as pessoas de casa levem isso para a vida. Sempre que alguém reservar 30 segundos para estar na sua frente, valoriza. Você esteve comigo num treinamento. Eu desci do palco, você viu, desde quando eu subi no palco, estava no palco, eu olhava para todas as pessoas. Aliás, você foi a primeira pessoa que eu interagi, sendo que você foi uma das primeiras a chegar naquele treinamento e eu parei, fiquei conversando com você pouco ali, já senti quem era você, subi no palco e eu sempre sou assim. Valorizar as pessoas, porque a partir do momento que você se dedicou para me oferecer 30 segundos do seu tempo, isso já motiva. Gente, se você está desmotivado, saia na rua. Isso. Saia na rua. Olhe para as pessoas, enxergue as pessoas e trate as pessoas como as pessoas querem ser tratadas.
Essa é a sua mentalidade. E sabe de onde você traz isso? Da enfermagem. Você não reparou, mas a enfermagem te deu essa percepção. Eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Atuei lá como enfermeira. Fui para lá, voltei até com a Força Aérea, dormi uns 2 dias na porta lá para tentar voltar. Nessa enchente que em tivemos... Canoas, logo no caos. Que coisa, Eu estive lá. Como que foi essa sua realidade? Foi incrível. Eu cheguei lá bem no início, então ainda estava fazendo os abrigos, né? Nem tinha. Fiquei uns dias lá na correria, vi que realmente é incrível. É uma área que eu gosto bastante. Não, é muito lindo. Gente, deixa eu falar da Toye Treinamentos rapidinho aqui. O tempo é árduo. Nossa, eu tô olhando aqui o relógio, tá gostoso, né? Esse bate-papo. A Toye Treinamentos leva justamente essa motivação para dentro da sua empresa. É verdade. Mudança na cabeça do seu colaborador, principalmente para as empresas de call centers que tem muito turnover. Nós trabalhamos o método Agir para Vencer. São 5 pilares: atitude, as ações que você precisa para chegar até os resultados. Você trabalha uma gestão, ou seja, o G de gestão, planejamento, passo a passo para a sua equipe realmente não sair da etapa ali fundamental para chegar até os objetivos. A inteligência artificial, a inteligência emocional, falamos tanto da inteligência artificial que até confunde, mas sem o emocional não tem inteligência artificial. Então a inteligência emocional para tomar decisões, de passar por uma dor e você surpreender. Relacionamento, isso aqui, ó, esse tete a tete, e para alcançar os resultados. Esse é o Agir para Vencer. Leve o treinamento da Toye para dentro da sua empresa e você vai ver que a performance vai melhorar, vai ampliar e você vai desenvolver a sua equipe. Toye Treinamentos lá no Instagram. Se trazendo hoje, você vendo que você trabalha a mentalidade dos empresários, principalmente o micro, né? Aquela pessoa que tem um estoque gigantesco para vender. Como que você consegue dar calma para essa pessoa? Bom, primeiro eu avalio o cenário que ele está, né? Sim. No momento, e ali eu vou desenvolvendo toda a técnica, porque assim, eu demorei muitos anos para eu chegar nesse momento de estudo, de curso, e eu consigo encurtar um pouco isso com as técnicas que eu aprendi e desenvolvi. Porque a gente, na época, eu queria conhecer alguém que pudesse me dizer como fazia. Tá. Mas é muito difícil você achar alguém que vai falar como que é, ou vai dar a receita do bolo para você. Até porque empreender não tem muita receita. É você ir tentando e testando e fazendo. Mas eu acompanho a pessoa dessa maneira, desenvolvendo as habilidades que ela já tem, que ela pode vir a ter, e também a mentalidade, esse emocional que tem que ser tratado, não tem outro jeito. E hoje, vendo das pessoas que você treina, quais são as maiores dores delas? As maiores dores são o medo do fracasso. Tá. É um deles, o medo de fracassar, porque quem está empreendendo não sabe o que vai encontrar lá na frente, realmente. E o medo do fracasso é uma das maiores dores. E aí eu tenho uma notícia para dar para essas pessoas. Então fala, qual é essa notícia? É assim, a gente... Valorize as suas cicatrizes, porque o fracasso ele vale mais do que o sucesso. Isso é lindo. Entendeu? Não tem como você alcançar o sucesso pulando os fracassos. Não tem. E quando você entende isso, quando você começa a conviver com grandes empresários, quando eu passei a viver com grandes empresários, eu percebi que eles têm essas dores também. Que eles também têm dificuldade, porque às vezes a gente olha de fora, acha que é tudo de outro mundo. E é outro mundo que você realmente deve dar um passo para ir. Conviver com essas pessoas para você entender que você tem as mesmas dores que eles. A diferença é que eles não desistiram. E você também não vai desistir. E muitas vezes a pessoa pode ter tudo, olhar para você de casa, a pessoa pode ter tudo. E ao mesmo tempo... Será que você tem um sorriso de uma criança? Você tem um olhar ali totalmente fechadinho de um idoso? Será que você tem um abraço do seu companheiro, da sua companheira? Será que tudo que você está passando é para oferecer para quem? O fracasso é quando você chega no sucesso e você olha para o lado e não enxerga mais as pessoas. Você só vê à frente, só vê você, o seu negócio e menospreza. Isso é fracassar.
É você não estar antenado do que o mundo está oferecendo para você. E o sucesso é quando você tem abundância, você tem prosperidade, mas ao mesmo tempo você olha do lado e todos que estão ali vivendo, curtindo com você, não os parças, mas sim pessoas que realmente querem que você se dê bem, não os interessados. Porque existem muitas pessoas interessadas no que você tem, interessados por quem você é, são poucas. E se você tem esses interessados pelo que você tem, você está vivendo um mundo de fracasso. Essa é a realidade. É aí que é lindo. Cara, eu passo por várias situações e eu temo o fracasso. Mas, ao mesmo tempo, eu brinco com o fracasso. Eu, como empresário, diariamente eu falo, nossa, errei, nossa, nessa estratégia. Ainda bem que é pequenininha, né? Se fosse algo grande, ia dar um estrago. E aí eu vou te perguntar, aonde foi o maior tombo que você teve como empresária? Mas segura um pouquinho, que eu tenho que falar da mentoria individual da Voice Training para você. Olha só, você quer ser palestrante, quer ser um treinador, quer ser uma treinadora, não perca essa grande oportunidade de fazer uma mentoria individual, eu e você. Aí você vai escolher o tempo que você vai ficar comigo. Só que, se você tem dificuldades de falar, aquela crença limitante de não conseguir se expressar, tem um encontro rápido de 6 encontros de 2 horas, você já destravou. Mas quer evoluir, quer até produzir o seu evento, aí você fica muito mais tempo comigo. E dependendo, você sobe no palco comigo, você vai desenvolver, você vai aprender ferramentas que você se torna um palestrante, um infoprodutor, um treinador, um mentor, uma pessoa que realmente vai viver vendendo treinamentos. Então venha comigo, QR Code na tela para você fazer essa transformação nas pessoas. E as pessoas precisam de transformações. E se você realmente entender que você é essa pessoa utilizando o seu conhecimento, com certeza você vai chegar muito mais longe. E ter um mentor que olha por você é algo raro, ou seja, também são vagas limitadas, porque praticamente a dedicação é 100% para você. E aí, quando foi aquele fracasso que você falou, tô sem respiro, não consigo mais, como que eu saio dessa dificuldade? Como foi para você? Teve inúmeros, né? Mas vou falar dos mais atuais já como empresária. Você citou até que as pessoas, então você começa a ganhar, começa a subir aí o seu patamar aí de vida financeira e as pessoas se aproximam de você, muita gente, isso aí não estou generalizando, mas muita gente. E eu confiei em pessoas erradas, até para fechar outros negócios, sabe? Meu Deus. Então, eu cheguei o ano passado ter uma queda e também com contabilidade, porque as empresas foram migradas para lucro real e a contabilidade errou comigo e aí eu tive inúmeras multas. Mas eu também confiei em pessoas para a sociedade, outras coisas. Nossa, só dando uma pausa no seu raciocínio, desculpa. Vejam, as empresas têm que ficar atentas a tudo. Tudo. Às vezes, se vocês repararam, vou ter que voltar. Quem perdeu, quem chegou agora, vai ter que voltar no vídeo. Ela falou que ela era MEI. Sim, 2015. 2015, era a MEI. Depois, obviamente, ela foi para o Simples, foi toda essa parte tributária. Aí, Jesus, não, gente, procura um contador ou assista o podcast do Vitor Tedesco, que eu vou colocar aqui depois para vocês. Mas chegou no lucro real, praticamente o lucro é bem real, né? Que a porcentagem aumenta. Sim. E se você não está atenta, o que acontece? Você começa a ter prejuízo, porque você vai começar a dever imposto. Eu não estava atenta, que eu nunca tinha tido uma empresa de lucro real, quanto mais cara, 3. Lindo. Mas parabéns, você chegou a lucro real, quer dizer, é o sucesso. Parabéns, eu aplaudo. Quanto mais longe você chegar, quanto mais imposto você paga, mais próspera é a sua empresa. Ou eu estou errado? Não, mas foram muitos anos só MEI. É quando eu migrei de Simples, eu migrei de lucro real 1 ano depois. Mas foi bom, foi bom. Mas segue aí, desculpa, eu só te interrompi porque vale a pena em casa, porque as pessoas não se atentam nisso, Não, Simone. aí o contador era amigo do amigo, aquela história, aí
deu no que deu, vários impostos e coisas feitas erradas, e eu tive que contratar uma empresa maior para estar resolvendo e administrando alguns anos aí, voltando atrás para poder refazer a questão dos impostos. Sim. Realmente, porque estava errado. E pessoas que eu confiei, que não deveria ter confiado. E outra coisa, a gente que não teve, eu que passei dificuldade, quando comecei a ganhar mais, não queria olhar o preço das coisas, né? Então, eu também estou precisando de uma consultoria financeira, precisei esse ano, porque senão eu, daqui a pouco, colocava tudo a perder, por exemplo. Por quê? Porque a gente não teve, então a gente entra no mercado e não quer olhar o preço. Tá. Não, vou comprar tudo que o meu filho precisa. E a gente tem que cuidar. Poxa, eu batalhei anos para chegar até esse momento, eu vou perder assim agora, sem olhar o preço das coisas? Então, isso foi outro tombo que eu quase levei, foi nisso, achando que eu já estava segura, e não é assim. Por isso que eu falo que a pessoa não deve esperar, o empreendedor, aprender tudo. Ele tem que fazer e ele vai aprender com os erros. Então, eu continuo tendo os meus erros, que agora os acertos são maiores do que os erros, mas já houve época que os erros eram maiores que os acertos, mas eu não parei, eu continuei. Tinha dia que eu chegava em casa e eu achava que acabou para mim. Vários dias. Mas no outro dia eu tava lá de pé. Vamos, mais um dia. Vamos tentar de novo, mais uma vez. Então é isso. Eu também estou aprendendo a lidar com grandes empresas hoje. Ah, isso é lindo. Simone, o tempo passa. Simone Gimenez, acredito que foi maravilhosa a sua participação aqui. Eu agradeço e realmente você entende de negócios, você entende de conexões e espero que você volte aqui logo, logo. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É isso aí. Vocês perceberam o quanto vale a pena se dedicar? O quanto vale a pena ter foco? O quanto vale a pena você trabalhar a sua mente para que você possa realizar o que você desejar? Tudo isso vem do quanto que você assimila em relação ao que você recebe de informação, o quanto você vê as pessoas, o quanto você está presente na sua empresa. Tudo isso é business, tudo isso é administração, tudo isso é questão de você realmente fortalecer a sua capacidade de mudança ou continuidade. Depende muito do que você está vivendo naquele instante. E viver o instante é você acreditar que somente você é responsável por aquilo. Hoje, nós tivemos uma aula, tivemos realmente conceitos básicos de como enfrentar uma dificuldade, como pessoa, como filha, como esposa, como mãe, como empresária e, finalmente, empreendendo em diversos setores. Não importa a sua capacidade intelectual, o que importa é a sua vontade. E o Business Connections é isso. Ouvindo histórias, transformando vidas, levando conteúdos, levando informações, e é isso que nós estamos aqui diariamente. E eu, Sidney Botelho, digo, a partir de março estamos também no portal IG, levando tudo isso para você ainda em maior extensão. Eu agradeço todos. Hoje é sexta-feira, o episódio 33 está se encerrando. Amanhã é carnaval. Aliás, daqui a pouquinho é carnaval. Você pode pegar o seu bloquinho, você pode ir para um retiro, você pode fazer o que você quiser. Mas aproveite esse tempo para fazer uma reflexão. Mesmo diante da euforia que no Brasil temos, no mundo temos. Será que eu estou feliz? Será que realmente eu estou fazendo a diferença para outra pessoa? Se você responder sim, esta é a sua vida, essa é a sua história. E aqui nós escrevemos mais um capítulo. Desejo a você toda a sinceridade e um bom carnaval. Não esqueça de comentar, se inscrever no canal também, Sidney Botelho e no Business Connections. Agradeço a Voice Training, a Toye Treinamentos, a Toye Produções e Eventos e a Doco Technology, os nossos apoiadores. E eu, Sidney, fico por aqui, vou colocar o meu abadá, vou curtir o carnaval, porque eu sou micareteiro e, sem dúvida nenhuma, gosto de um bom axé. Então, axé pra você. Até, vamos dizer assim, depois do carnaval, que nós vamos ter uma pausa de uma semana, agora que me veio na cabeça, tá bom? Voltamos só no dia 10. Beijo grande, tchau, tchau. E como eu gosto de dizer, viva o momento com coragem e coração. Tchau.